colocar aqui uma polêmica local, viu? Porque a Câmara Municipal de Teresina, assim como a Câmara dos Deputados, o Senado também tem os seus momentos de polêmica. Ontem, durante a sessão da Câmara Municipal de Teresina, os vereadores rejeitaram uma proposta do vereador Petros Evelyn, que queria, na verdade, a proposta foi rejeitada, aprovar uma moção de repúdio ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que realiza durante o mês de abril uma série de atividades intituladas de Abril Vermelho. A proposta foi rejeitada na Câmara Municipal, gerou um debate grande lá entre os vereadores e nós vamos ouvir o vereador Petros sobre a justificativa, por que ele quer aprovar essa moção de repúdio. A moção de repúdio ao comportamento do MST em relação a essa data que eles comemoram com invasões, com desrespeito à propriedade privada. Acho que o Brasil, por muitos anos, aceitou certos comportamentos criminosos em relação à propriedade privada, mas um país ele se faz quando você começa a respeitar as liberdades, e a liberdade de ter uma propriedade. Por isso eu apresentei essa moção de repúdio, foi reprovada, já esperava por isso, mas gerou um debate para a gente ver como os vereadores pensam a respeito dessa organização que comete tantos crimes no nosso país. Tá aí o vereador Petros Evelyn, que foi bastante questionado por alguns membros do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal, entre eles o vereador João Pereira, que defendeu o MST. Eu agradeço aqui essa casa por não aprovar a moção de repúdio ao MST, ao Abril Vermelho, porque a gente conhece o trabalho do MST no Brasil, esses homens e mulheres trabalhadores rurais que organizam áreas improdutivas para produzir a partir da área que eles ocupam. Então, a Câmara reconheceu que o MST faz um bom trabalho. Por isso, mais uma vez, agradeço a todos os vereadores. Eu que tenho uma relação forte com o movimento dos trabalhadores sem terra, não só aqui no Piauí, em Teresina, mas no Brasil inteiro. O MST é um dos maiores produtores de arroz orgânico do Brasil. Orgânico, então merece todo o nosso respeito. Só para vocês terem uma ideia, uma parte da colheita do MST é cedido às famílias que não têm renda. Por exemplo, na pandemia, eles distribuíram metade da sua produção agrícola a milhares, centenas de famílias no Brasil inteiro. Por isso, mais uma vez aqui, a Câmara reconheceu a importância do MST e nós não poderíamos, de fato, ter aceitado aqui a aprovação. Tá aí, então, a polêmica na Câmara Municipal de Teresina. Quero ouvir aqui o Chico Gomes e o João Magalhães. Foi rejeitada a moção de repúdio ao MST, mas gerou um debate muito grande na sessão de ontem na Câmara Municipal de Teresina, Chico. Olha, o vereador Petros tem suas motivações. Eu, de certa forma, não concordo em gênero, número e grau, mas, de fato, o MST faz uma situação que é desagradável de estar invadindo propriedades. Propriedade, muitas das vezes, que produz, e aí eles, não, está improdutivo, mas é o seguinte, eu acho que precisa ser revisto essa questão do MST, e aí é o seguinte, dizer que, enquanto o cidadão comum, o trabalhador que rala danado para poder ter as coisas, é uma dificuldade mais imensa do mundo, esse pessoal do MST só anda de Hilux, só anda de carro top de linha, e aí é o seguinte, que líder de movimento sem nada é esse que anda de caminhonete aí que a menor custa 200, 300 conto? Então, assim, é necessário que se reveja essa situação do MST. Eu concordo em partes com o vereador Petros. É só pontuar que, de fato, é preciso contextualizar. Claro que é preciso defender a legitimidade, a segurança jurídica da propriedade privada, né? O direito à propriedade privada, sem dúvida nenhuma, é essencial para garantir o desenvolvimento do país. Agora, também não se pode criminalizar nenhum tipo de movimento social. Acredito que a decisão da Câmara em negar essa nota de repúdio foi muito acertada, até porque o MST é um movimento histórico que, de fato, como qualquer movimento social, muitas vezes infringe a lei na tentativa de assegurar, com o discurso de assegurar alguns direitos, mas não se pode repudiar um movimento que é legítimo e que produz. Como disse o vereador João Pereira, o MST é um movimento que produz, que ajuda, né, no sustento, ajuda a gerar renda ali para diversas famílias e que tem uma bandeira de luta que é
automaticamente que é uma bandeira de luta muito natural. O direito à propriedade também para aquelas pessoas que ainda não ganharam o seu pedaço de terra para trabalhar. A gente sabe que o Brasil demanda uma reforma agrária, são muitas o déficit, principalmente na população rural de famílias, de agricultores familiares que não têm onde trabalhar. É uma realidade que precisa ser enfrentada e que infelizmente no Brasil nunca foi levado a sério. Então, acredito que a decisão da Câmara em repudiar, né, aliás, em não... Não repudiar, né? Exato, e não repudiar... Vetar, né, essa vetar proposta. o repúdio ao MST foi bastante acertada, mas é claro que é preciso deixar... Agora aí, Natan, só colocar aqui o seguinte, é preciso que se faça também um controle, porque, João Magalhães e Natan, a grande esmagadora maioria que faz essas invasões é só para especulação financeira e de depois vender. Se você for, por exemplo, a Vila Manduçu onde eu moro, se você for lá, 90% das pessoas que residem na Vila Manduçu chegaram depois, como eu, por exemplo. 90% daqueles que foram lá foi só para vender, foi só para fazer especulação. Aí você está falando mais dos movimentos na área urbana, né? O MST, na sua essência, é uma questão de reforma agrária em áreas rurais, né? Então essas invasões, você vai nesses invasões aí, aqui que a gente tem, por exemplo, na entrada da Santa Maria da Codipe, agora próximo à Universidade Federal do Piauí, uma área também muito grande, invadida lá por algumas famílias, aí normalmente não se enquadra no MST, que é um movimento que de fato lida com a reforma agrária, portanto com uma área suficiente inclusive para plantar.